a abrirem comigo as vossas Bíblias. Nós vamos ler apenas 2 versículos na palavra do Senhor, para darmos introdução à palavra que vamos compartilhar com os irmãos. São Lucas, capítulo 19, um texto muito conhecido de todos, versículos 9 e 10. São Lucas, capítulo 19, versículos 9 e 10. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando Som. encontraram, diga, estou procurando. Ó, glória a Deus, né? Aleluia. Muito bem, irmãos. Diz o seguinte a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Os irmãos podem sentar, glorificando o nome do Senhor. Antes de nós adentrarmos na palavra, eu gostaria de cantar um hino aqui junto com a igreja. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, bem antigo, bem conhecido, mas que fala da transformação que Jesus Cristo faz em nossa vida. A partir do momento, irmãos, que a gente conhece Jesus, que a gente tem um encontro com o Senhor, a nossa vida, ela é completamente transformada. Eu acho que ela é maior, deixa eu ver. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e desprezível pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Adoremos ao Senhor. Quando Jesus estendeu a sua mão, glória a Deus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a tua mão para mim. E agora? Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a tua mão para mim. Toda a igreja agora. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia diz, irmãos, que a mão do Senhor continua estendida, que ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem os teus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir. Oh, glória a Deus, aleluia! E nesta noite, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que Deus tem colocado em meu coração, sobre 4 tipos de pessoas que Deus deseja ajudar nessa noite. Aleluia! Eu sou uma dessas pessoas, né, que necessito muito da graça e da misericórdia de Deus, e só de eu estar aqui nesta noite já é um milagre de Deus. Eu quero dar um breve testemunho aqui aos irmãos, né? Nós estivemos cooperando com os irmãos aqui no ano até 2020, né, no curso teológico, e depois entrou a pandemia, nós tivemos que dar uma parada, né,
estava afastada. E o ano passado, o ano de 2022, de janeiro até o final do ano, foi um ano de muita luta. Eu fui acometido por uma enfermidade, né, duas enfermidades, né, tive um problema, um câncer, tive que passar por uma cirurgia, e no momento da cirurgia eu sofri uma embolia, uma tromboembolia pulmonar, e fui para a UTI, ficamos 12 dias internados ali em Passos. Foi uma prova tremenda e tivemos que passar por quimioterapia, fisioterapia, radioterapia e muitas pias, mas até aqui nos ajudou o Senhor, né? E hoje eu glorifico a Deus porque o Senhor estendeu a tua mão, até mesmo ali na UTI o Senhor entrou com providência, né? Até foi uma irmã aqui da igreja, a irmã Aline, que estava trabalhando lá na UTI, e eu ali, né, sendo tratado, e ela chegava perto de mim e falou: pastor, fica tranquilo, porque isso aí é mais um testemunho para você contar. Aleluia, glória a Deus. E aquilo nos deu muita força para a gente poder enfrentar essa batalha. Estamos trabalhando, estamos caminhando, né, juntamente com a minha esposa, que é a minha parceira, né, a minha companheira nas aflições e também nas alegrias, né? Tivemos um momento de alegria, mas também nas aflições. Estamos gratos a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Glória a Deus. Muito bem, querido, esse texto que nós falamos aqui, que nós acabamos de ler, todos conhecem o contexto, fala sobre um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia diz que esse homem, ele era um homem rico, era um homem conhecido ali dentro da sua sociedade, ali em Jericó. Porém, ele era desprezado pelos seus próprios irmãos, pelos judeus, por causa do seu trabalho, por causa da tua profissão. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Ele cobrava o imposto dos judeus para os romanos. Então, ele era considerado como alguém que era um traidor da pátria. E ele era considerado uma pessoa que jamais poderia entrar no reino de Deus. Os cobradores de impostos, na grande maioria, eles eram ladrões. Eles roubavam, eles sempre cobravam além do que lhe era devido. Mas Zaqueu foi diferente. A Bíblia diz que quando Jesus estava passando ali por Jericó, Zaqueu, ele teve esse desejo de ter um encontro com Jesus. E ele vai de encontro a Jesus. Mas a Bíblia diz que quando ele chega onde está Jesus, ele encontra alguns obstáculos. E o primeiro obstáculo foi a grande multidão. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. Ele não poderia, devido à sua estatura, ele não conseguia ver a Jesus. Mas ele não desistiu. A Bíblia diz que ele olhou para diante. Glória a Deus. Olhou para diante. Então, a primeira vez, uma lição aqui, que quando surgem barreiras diante de nós, quando surgem alguns problemas, alguma dificuldade, nós não devemos desanimar, mas sempre olhar para diante, que sempre vai haver uma saída, sempre há esperança, louvado seja o nome do Senhor. E Zaqueu olhou para diante. Quando ele olha adiante, o que é que ele vê? Ele viu uma figueira. E ele diz: ali está a solução do meu problema. Eu quero apenas ver o Senhor Jesus. Eu vou subir naquela figueira, que o único caminho é aquele. E quando ele passar, eu vou vê-lo. E todos conhecem o contexto. Ele vai, adianta da multidão, vai na frente. Quando ele chega na figueira, irmãos, ele tem a segunda surpresa. Não era uma figueira qualquer. Não era uma figueira comum. A Bíblia diz que era um sicômoro. O sicômoro é uma figueira brava, uma figueira que tem espinho de baixo até em cima, do tronco até nos galhos. Mas Zaqueu falou: eu não vou desistir, eu quero ver ele. Tem alguém aqui nessa noite que quer ver Jesus, quer sentir a presença de Jesus? Oh, glória a Deus, aleluia! Ele diz: eu não vou desistir. E ele subiu, irmãos, na figueira. A Bíblia diz que ele era um homem rico, com certeza ele estava bem trajado, bem vestido, mas ele diz: não tem problema, eu vou rasgar meu terno, vou furar minha mão, mas eu vou ver Jesus. Eu vou ver Jesus, eu vou ver o Filho de Deus. E ele subiu ali e ficou aguardando.
Quando Jesus chega naquele lugar, porque não tinha outro caminho, Jesus agora diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou posar lá na tua casa. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso nos deixa claro, irmãos, que Deus sempre dá a nós além do que nós esperamos. Zaqueu, ele queria simplesmente conhecer Jesus, ele queria simplesmente ver. Mas Jesus dizia: eu vou posar lá na tua casa, hoje nós vamos ter um diálogo, hoje nós vamos comer um churrasco junto ali, Zaqueu. Glória ao nome do Senhor. E Jesus desce e vai para a casa de Zaqueu. Aí a multidão começa a murmurar. A multidão começa a estranhar e dizer: mas como pode? Esse homem se diz santo, se diz o Filho de Deus e vai entrar para comer na casa de um pecador? E a Bíblia diz que Zaqueu começa a ter um diálogo com Jesus. Falou: Jesus, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Né? Então ele disse: olha, tudo que eu tenho, Jesus, tudo que eu ganho, a metade eu dou para os pobres. Então o que Zaqueu estava dizendo? Falou: Jesus, eu não sou essa pessoa que as pessoas estão dizendo, não. As pessoas às vezes nos julgam pela aparência. Ele diz: olha, a metade dos meus bens eu dou para os pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, se eu, por engano, eu dei algum prejuízo para alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aquilo que eu, por engano, peguei de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Aleluia. Aí Jesus diz: olha, vocês que estão me ouvindo, hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar a todos quanto havia perdido. E como eu disse aos irmãos, eu quero falar rapidamente sobre 4 tipos de pessoas que Deus quer ajudar aqui nesta noite. O primeiro tipo de pessoa que o Senhor coloca no meu coração para compartilhar com os irmãos são os decepcionados e amargurados. Porque no mundo que nós estamos vivendo, irmãos, a gente decepciona muitas das vezes com os nossos próprios amigos, com nossos próprios irmãos. E a decepção é uma desilusão, é um desengano, é algo triste, terrível na nossa vida. E Deus, ele não quer nos ver desiludido. Deus não quer nos ver decepcionado. Porque a decepção, ela traz problemas, traz, às vezes, doenças crônicas sobre a nossa vida. E nós vemos aqui alguns exemplos. Como, por exemplo, eu quero citar, lá em São João, capítulo de número 5, versículos 5 e 7, que fala sobre aquele homem que estava ali à beira do tanque de Betesda. A Bíblia diz que existia ali um homem que estava há 38 anos, aguardando, irmãos, por um milagre. E a Bíblia diz também que de tempo em tempo vinha um anjo e agitava as águas daquele tanque. E quando as águas estavam borbulhando, estavam agitadas, a primeira pessoa que entrasse dentro do tanque era curada de qualquer enfermidade. E a Bíblia fala desse homem que há 38 anos estava ali diante daquele tanque. Mas de repente chega Jesus e pergunta para ele, vem cá, você quer ser curado? Aleluia, você quer ser curado? Aí aquele homem falou: Jesus, você está brincando comigo. E parece até uma brincadeira, né? Jesus pergunta: você quer ser curado? E ele agora fala para Jesus a sua decepção. Falou: Jesus, não tem ninguém que me ajuda quando a água é agitada. A hora que a água é agitada, a hora que eu penso em ir, já foi mais de 10 na minha frente. Agora só vem perguntar se eu quero ser curado. Aquele homem, irmãos, ele estava decepcionado, 38 anos ali, aguardando, esperando que alguém pudesse se comover com ele, e quando as águas fossem agitadas, alguém pudesse tomá-lo no braço e lançar sobre aquelas águas. Aleluia!
Glória ao nome do Senhor. Mas Jesus Cristo, como nós acabamos de louvar aqui, Ele está com a mão estendida. Se as pessoas não têm te ajudado, se alguém não tem estendido a mão para você, a mão do Senhor está estendida para ti nesta noite. Seja qual for o seu problema, seja qual for a tua enfermidade, Deus tem solução para a tua vida. Oh, aleluia! Os decepcionados e os amargurados. A Bíblia fala de uma mulher chamada Noemi, lá no livro de Ruth. Noemi, irmão, significa aprazível, significa alegre. Era uma mulher alegre, uma mulher feliz, que morava lá em Belém, né? Só o lugar que ela morava já dava felicidade, que é Bethlehem, que significa casa de pão. Aleluia. Passava fome não, era casa de pão, né? Tinha pão suficiente. Mas a Bíblia diz que chegou um determinado período que faltou pão na casa do pão. Veio uma grande fome em Belém. E Elimeleque teve que sair de Belém juntamente com a sua família, com Noemi, com seus 2 filhos, Malom e Quilion. E eles foram agora peregrinar nas terras de Moabe. Então aquela mulher que era feliz, que era alegre, ela agora vai para uma terra distante para poder se manter, para manter a tua família. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam lá em Moabe, uma grande tragédia veio sobre a vida de Noemi. Ela perdeu primeiramente o seu esposo, depois ela perdeu os seus 2 filhos. E ela diz, agora eu vou voltar para a minha casa, vou voltar para a minha terra. E ela volta novamente para Belém. Estou resumindo, os irmãos conhecem o contexto. Ela vem, juntamente com ela, vem a sua nora Ruth. E quando eles chegam em Belém, as pessoas começaram a dizer, Noemi está de volta. Noemi está retornando para a tua casa. E ela diz, olha, por favor, não me chame mais de Noemi, porque o meu nome agora é Mara. Noemi significa aprazível, Noemi significa alegre. Mas quem está retornando aqui agora é uma pessoa amargurada, é uma pessoa amarga. Às vezes, irmãos, as lutas da vida tiram a nossa alegria. Às vezes os problemas do cotidiano mudam a nossa personalidade. Noemi disse, olha, por favor, não me chame mais de aprazível, a minha alegria acabou, eu não tenho mais prazer, perdi meu marido, perdi meus filhos, estou abandonada. Aleluia, mas a mão do Senhor continua estendida. Oh, bendito seja o nome do Senhor, para Deus nada é impossível, aleluia. Então quando Noemi diz, olha, me chamem de Mara, me chamem de amargurada, porque da agora para diante a minha vida será uma amargura. Mas Deus entrou com providência, Deus colocou uma Ruth na vida de Noemi e fez com que ela se tornasse a bisavó de Davi. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E ela voltou a ter alegria, voltou a ter prazer. E é isso, irmãos, que Deus quer fazer também aqui nesta noite. Eu não sei se porventura tem alguém nesta noite que esteja amargurado, que esteja triste, mas eu quero te dizer que Deus tem alegria para você. Que a partir de hoje, a partir de agora, a tua vida poderá ser mudada. As suas atitudes poderão ser atitudes positivas, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Quantos podem dar um glória ao nome do Senhor? Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Eu estou sentindo algo tremendo aqui neste lugar, irmãos. Eu estou sentindo uma glória aqui. Oh, aleluia! Glória a Deus! O segundo tipo de pessoas que Deus quer ajudar são os cansados e oprimidos. Jesus Cristo diz lá no seu Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Quem sabe? Quem já leu a Bíblia aqui? Vamos ver se nós conseguimos recitar esse versículo de cor? Vamos lá? Vinde. Aleluia. Vamos mais uma vez? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, glória a Deus. Jesus diz, você está cansado, você está oprimido, vem cá, eu tenho alívio para você, eu vou mudar essa situação, eu vou tirar essa canseira da tua vida. E existe, irmão, 2 tipos de cansaço. Existe o cansaço físico e existe o cansaço espiritual.
Para o cansaço físico existe uma única solução. Qual que é a solução? Descanso. É o repouso, é descansar. Né? Por isso que Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele fez o mundo em quantos dias? 6 dias. No 7º dia, o que é que Ele fez? Ele descansou. Mas Deus estava cansado? Não. Ele descansou para nós descansarmos. A Bíblia diz que o sábado não foi feito por causa de Deus. O sábado foi feito por causa do homem. Para que o homem recuperasse as suas energias, para que o homem recuperasse as suas forças. Tem muita gente que fala, fulano vai para o inferno, porque ele não guarda o sábado. O sábado não foi feito para salvar, nem para condenar ninguém, não. O sábado foi feito para o nosso descanso, para que o corpo recupere as forças e a gente possa ter energia para enfrentar mais uma semana. Oh, glória a Deus. Então, o cansaço físico, irmãos, é descansar. Você está cansado, tem lutado, tem trabalhado bastante, tira uns dias de folga, tira um dia de férias, faz igual a musiquinha, pega uma aposentadoria, né? E vai descansar e o negócio vai resolver. Mas o cansaço espiritual, irmãos, aí já é mais difícil. A Bíblia fala sobre um homem, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4, a seguir, todo mundo conhece, que é o profeta Elias, profeta de fogo. A Bíblia diz que aquele homem, irmãos, era um homem que tinha uma comunhão tremenda com Deus. A Bíblia diz que ele orou e o céu fechou. Durante 3 anos e meio, ele diz, olha, não vai cair uma gota de água, não vai cair uma gota de orvalho sobre a terra, a não ser sobre a minha palavra. E assim foi. Por quê? Porque ele tinha autoridade diante de Deus. Ele enfrentou 850 falsos profetas que estavam desviando o povo de Israel. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele recebe agora uma intimação de uma rainha chamada Jezabel. E diz para ele, Elias, assim como você matou meus profetas, amanhã, a essas horas, a sua cabeça vai sair fora do seu pescoço. E a Bíblia diz que ele se levanta e foge para o deserto. E ele, após ter caminhado um dia inteiro no deserto, sobre o sol castigante, a Bíblia diz que o cansaço o alcançou. E ele agora entrou debaixo de um pé de zimbro e começou a reclamar. Começou a dizer, Deus, já chega. Deus, já basta. Eu não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida. Elias, irmãos, ele foi alcançado pelo cansaço. Só que o cansaço maior dele não era o cansaço físico. O cansaço maior dele foi o cansaço espiritual. Ele havia travado uma batalha com 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Uma batalha espiritual muito grande. E chegou um momento na tua vida que ele diz, não, Senhor, já chega. Eu não quero mais ser profeta. Eu não quero mais ser porta-voz do Senhor. Chega, pode tirar a minha vida. Irmãos, às vezes acontece isso também conosco. Quantas vezes a gente quis abandonar o ministério? Quantas vezes a gente quis falar, Senhor, não dá mais, já chega, eu não aguento mais, né? A situação está difícil. E a Bíblia diz que ele entra debaixo do pé de zimbro. Primeiro ele sentou, aí depois ele deitou. Aí ele deitou. Quando a pessoa deita, irmão, é porque acabou mesmo. Aí já, para ela já era. Mas Deus não desiste. Deus não desistiu de Elias. E Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Deus tem sempre uma solução para nós. E a Bíblia diz que quando Elias está deitado ali debaixo do pé de zimbro, e às vezes quando a gente fala em pé de zimbro, a gente pensa numa mangueira, cheia de folha, aquela mangueirona, aquela sombrona, irmão Cristiano, aquela sombrona gostosa. Mas o zimbro, irmãos, é uma planta do deserto. A altura máxima dela é 1,20 m. E ela é cheia de espinho, espinhenta. Aquilo ali não dá sombra nenhuma. Ele estava na pior mesmo. Então ele entra arrastando ali debaixo daquele zimbro ali e fala, Senhor, me tira a minha vida, eu já desanimei. E a Bíblia diz que quando ele olha para o lado, ele vê um pão quentinho, assado sobre a brasa.
e uma botija de água fresca. Oh, aleluia! E um anjo do Senhor, Deus enviou lá do céu, irmão, um cozinheiro, falou: alguém preparou um bolo para ele, falou: olha, você está com fome, está com sede, mas eu tenho a solução para o teu problema. Levanta e come, e bebe e anda, porque ainda será longo a sua caminhada. Oh, glória a Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o cansaço do Elias era tão grande, que é que ele faz? Ele levanta, come o bolo, bebe a água e deita de novo. Aleluia. Às vezes acontece isso também com a gente. A gente fala: Senhor, não, hoje é o último dia que eu vou na igreja. E eu não quero mexer com esse negócio de ser crente mais não. Aí você vem no último dia. Aí Deus usa alguém. Deus usa um profeta, usa um irmão, usa uma irmã. Aí você diz: não dá, eu vou continuar, não vou desistir não, eu vou ficar firme, glória a Deus. Aí volta para casa alegre, cantando um hino, mas no meio da semana vem a prova de novo. Fala: ixi, não deu, não vai dar não, vou sair mesmo. Né? Só que Deus não desistiu de Elias. Ele comeu, bebeu e deitou e dormiu, mas o anjo foi lá de novo: Elias, acorda, meu filho, levanta, come e bebe, porque muito grande será a sua caminhada. E a Bíblia diz que Elias agora se levanta, come e bebe novamente, e caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, que é um monte de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. O que significa Horebe, irmão? Significa a presença de Deus, significa a morada de Deus. Deus não quer que você pare no caminho, Deus não quer que você desista. Antes de chegar em Horebe, antes de chegar nas mansões celestiais, Jesus Cristo diz que no mundo teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque Deus tem vitória para nós. Dá um brado de vitória nesta noite, exalta o nome do Senhor, glorifica o nome de Jesus. Shemarabacandaraia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o terceiro tipo de pessoas, irmãos, que o Senhor deseja ajudar nessa noite, são os desesperados e aflitos. O que é uma pessoa desesperada? Aquela pessoa que perdeu totalmente a esperança. Não existe coisa mais triste, irmão, do que a pessoa sem esperança. Até você sentar perto dele é difícil. Quando o irmão está desesperado, né, não tem mais esperança, a energia negativa, como as pessoas dizem aí fora, acompanha aquela pessoa. Tudo que ele vai falar, irmãos, é negativo. Se torna uma pessoa pessimista. Então Deus, Ele não quer que nós sejamos uma pessoa pessimista, porque nós servimos a um Deus que tudo pode. Haveria, por acaso, alguma coisa impossível para Deus? Aleluia. Eu olhando aqui para a Escritura Sagrada, eu vi uma passagem que me chamou a atenção, lá no primeiro livro dos Reis, o capítulo número 17, todo mundo conhece também, que fala ali sobre o profeta Eliseu. A Bíblia fala ali que Eliseu, ele vai até Sarepta, né? E ali ele se encontra com uma mulher que estava passando também uma grande dificuldade. Ele chega e diz ali para aquela mulher, falou: olha, vem cá, me dá um pouco de água. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela sai e vai em busca de água. E quando ela vem trazer a água para Eliseu, ele diz agora, fala: então, agora me traz um pedaço de bolo. E aquela mulher diz o seguinte: olha, senhor, na minha casa não tem nada. Nós só temos um pouquinho de farinha e um restinho de azeite na botija. E eu estou aqui fora porque eu vim colher uns gravetos para fazer a minha última refeição. E eu e o meu filho, nós vamos comer esse bolo e depois a gente vai morrer de fome, porque não temos mais nada. Então, aquela mulher, irmão, transmitiu uma mensagem de desespero total. Iria fazer a última refeição e depois acabou.
Mas a Bíblia diz que o profeta olha para ela e diz o seguinte: olha, faz o seguinte, faz primeiro um bolo para mim. Antes de você fazer o bolo da morte, faz um bolo para mim. E depois, você e seu filho, o resto da sua família, vai comer do resto. Sabe por quê? Oh, glória a Deus. Coisa boa, irmãos, é conversar com um homem de Deus. Coisa boa é conversar com mulher de Deus, ter um diálogo com alguém que tem compromisso com Deus. Porque essa pessoa sempre tem uma mensagem positiva. E o profeta agora diz para aquela mulher, falou, olha, faz primeiro um bolo para mim, porque a farinha da panela não vai acabar. E nem o azeite da botija. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquela mulher vai e faz o bolo e traz para o profeta, irmãos. E a farinha não acabou, e nem o azeite também acabou. Enquanto não veio chuva sobre a terra, enquanto não teve alimento novamente para ela, ela não teve falta alguma. Então, isso é o que Deus continua querendo fazer. Deus quer também trazer esperança para os desesperados e quer também trazer alívio para os aflitos. Jesus Cristo, lá no Evangelho também de São Marcos, no capítulo, São João, capítulo 16, ali Jesus fala, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Enquanto vocês estiverem aqui no mundo, não pense que vai ser só vitória, só vitória, só vitória. É verdade, irmãos, que o crente, a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos muito mais do que vencedores. Mas tem vitória sem luta? Não tem vitória sem luta. Então a gente só quer as vitórias, mas não quer enfrentar as lutas, não quer enfrentar os problemas. Eu estou me lembrando aqui de uma certa feita, já faz muitos anos, quase 30 anos, uns 25 anos atrás. Nós estávamos numa reunião de obreiro ali em Franca. Na época, Capitinga pertencia ao campo de Franca, e o saudoso pastor Bolsanufo estava ministrando. E ele contou ali algo que havia acontecido ali na igreja dele, ele era pastor há muitos anos ali no Brasilândia, E ele diz o seguinte, que todo final de ano havia ali aquele culto da virada, todo mundo da igreja tinha as oportunidades para contar as bênçãos, para agradecer as coisas que tinham recebido durante o ano. E ele disse que deu oportunidade para uma irmã, para que ela pudesse vir e agradecer a Deus, fazer uma oração para agradecer a Deus por aquele ano que estava encerrando. E a irmã disse, não, pastor, eu agradeço a oportunidade e tal. Falou, mas por quê, irmã? A senhora não tem nada para agradecer a Deus? Falou, não, infelizmente, esse ano foi só miséria, esse ano não tem nada para agradecer, não. Aí ele pegou e falou, irmã, me perdoa, me desculpa, porque eu havia esquecido que aquele moço que sofreu um acidente de moto ali na avenida e morreu, era filho da irmã. Aí ele falou, não, misericórdia, pastor, está repreendido. Não tem filho meu que morreu de acidente, não. Então não foi filho da senhora, não? Não foi, não. Então, me desculpa então, irmã. Não foi o seu marido que sofreu também um acidente, estava indo de caminhão ali para Ribeirão Preto, e sofreu e foi desesperado. Falou, não, de jeito nenhum, meu marido está lá em casa com saúde, trabalhando, graças a Deus. Falou, então, seu filho está com saúde, seu marido está trabalhando, graças a Deus, a senhora está aqui adorando o nome do Senhor, e Deus não fez nada pela senhora esse ano. Muitas das vezes, irmãos, nós somos ingratos. Nós esquecemos de agradecer a Deus. Mas Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E falando aqui, ainda do pastor Bolsanufo, ele fala também de uma outra irmã que chegou para ele e falou, pastor, olha, eu estou desesperada. Eu tenho uns filhos lá em casa, que esses meninos é fogo na água. Eu vim aqui para o senhor fazer uma oração para mim, para me dar paciência, porque senão eu mato aqueles meninos lá em casa. Aí ele pegou e falou, então vem cá, irmã, que eu vou orar para a senhora. E colocou a mão na cabecinha dela e começou, Senhor Jesus, manda tribulação para essa irmã. Senhor, manda tribulação para ela, Senhor. Aí ela falou, não, pastor, pelo amor de Deus, não aguento não, tribulação não. Falou,
Minha filha, é a palavra de Deus. Romanos 5:28. A tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. É através das aflições, é através das tribulações, irmãos, que nós adquirimos experiências com Deus, é que nós aprendemos a esperar o tempo do Senhor. O Salmo de número 40, o salmista diz: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor, Ele me livrou de um lago horrível, de um charco de lodo, tirou os meus pés de um saco de lodo, colocou sobre uma rocha e firmou os meus passos. E colocou um novo cântico na minha boca, que muitos ouvirão, temerão e louvarão o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Quer ter testemunho para contar, irmãos, mas não quer passar por tribulação. Aguenta a tribulação, Deus tem vitória para você. Deus quer te usar nessa terra. Deus quer fazer de você um vaso de honra para a glória do teu nome, mas Ele está te amassando, Ele está te preparando, Ele está trabalhando na tua vida. Aleluia. E para fechar aqui nesta noite, irmãos, o quarto tipo de pessoas que Deus quer abençoar nesta noite, que Deus quer ajudar, é aqueles que não têm salvação. Como nós falamos de Zaqueu no começo. Zaqueu, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, era conhecido, embora fosse desprezado. Mas faltava alguma coisa na vida dele. Faltava a salvação. E a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome é dado pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta a pessoa ser religiosa, se ele não tiver Cristo na sua vida, como centro da tua vida, essa pessoa não tem a salvação. Então, por isso que Jesus falou: hoje veio salvação aqui nessa casa. Ah, mas por quê? Zaqueu já cumpria a lei. Zaqueu, quando ele fala: olha, eu restituo quadruplicado se eu defraudo alguém, isso era mandamento da lei de Moisés. Na lei de Moisés falava o seguinte: se alguém pegar um cordeiro de alguém, um cabrito, ou uma vaca, ou um bezerro, ele tem que devolver 4 vezes mais. Zaqueu estava dizendo que ele era um cumpridor da lei. E a lei mandava também cuidar dos órfãos e da viúva. E Zaqueu dizia: Senhor, eu dou a metade dos meus bens, eu dou para os pobres. Era religioso, mas não estava salvo. Tem muita pessoa ainda dessa forma, até no meio dos crentes. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas ainda não teve um encontro pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não teve um encontro real com o Senhor Jesus. Aleluia. A partir do momento que Zaqueu agora recebe Jesus na tua casa, aí Jesus fala: hoje a salvação entrou aqui nessa casa. Oh, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz também, para nós encerrarmos, lá no Apocalipse 3:20, eis que estou na porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Aqui está um detalhe da salvação. Porque é necessário, irmãos, que nós abramos a porta. Nós precisamos tomar atitude de receber a salvação, porque Jesus já nos concedeu a salvação gratuitamente. Ele já abriu a porta para nós lá no Monte do Calvário. Quando Ele abre o braço, quando Ele diz: Pai, está consumado, a Bíblia diz que a salvação ela agora é oferecida para toda a humanidade, porque Jesus Cristo ele veio ao mundo para salvar os pecadores, para salvar todo mundo, mas é necessário que nós tomemos uma atitude de receber essa salvação, de crer nessa salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, e que os irmãos continuem cada dia mais firmes na presença do Senhor, porque Deus tem vitória para as nossas vidas. E eu gostaria, com a permissão do pastor Lazinho, com a permissão do presbítero Cristiano, de fazer uma oração com essa igreja.
E se porventura tem alguém que queira vir até aqui adiante e que sinta que Deus tem falado o teu coração, talvez alguém que esteja cansado, que esteja oprimido, que esteja necessitando de algo diferente na tua vida, eu quero te dizer que Deus está com a mão estendida sobre este lugar. Vinde a mim, todo vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. A Bíblia, irmãos, ela fala sobre uma mulher que estava oprimida, porque eu falei aqui sobre o cansaço, mas eu não falei sobre a opressão. Existe uma diferença entre a pessoa que está cansado e a pessoa que está oprimida. Existem certos tipos de enfermidades que são opressões, que são obras do inimigo, são coisas espirituais. E a Bíblia fala de uma mulher, que essa mulher estava 18 anos sendo oprimido por Satanás. A Bíblia diz que essa mulher, ela tinha um espírito que andava com ela. Um espírito que não deixava ela levantar a cabeça. Alguém já ouviu falar da mulher encurvada? Aquela mulher, irmãos, ela andava só assim, ó, de cabisbaixo. Não podia levantar a cabeça. Não podia olhar para frente. E a Bíblia fala que havia 18 anos que aquela mulher está ali daquele jeito. E a Bíblia diz que aquela enfermidade não era uma enfermidade física. Os médicos não poderiam resolver aquela situação, porque a Bíblia diz que ela era oprimida por malignos espíritos. Espíritos malignos, demônios que estavam sobre aquela mulher e não permitia com que ela se levantasse, com que ela tivesse uma nova perspectiva. Provavelmente ela já tinha procurado toda a medicina da época, mas a Bíblia diz que Jesus está ali na sinagoga num dia de sábado. Oh, glória a Deus! E quando Jesus chega, a coisa muda. Aleluia! Aí Jesus fala para aquela mulher, vem aqui na frente. Aí todo mundo, opa... E a mulher agora vai, irmãos, encurvada. E ela pensou que ela ia voltar encurvada do mesmo jeito. Só que quando ela chega encurvada diante de Jesus, Jesus diz, espírito de enfermidade, sai dela agora. Aleluia! E aquela mulher agora, irmão, vai se levantando, vai ficando de pé e começa a olhar para frente, começa a olhar para as pessoas e começa a glorificar o nome do Senhor. Aí veio o chefe da sinagoga. Veio o chefe da sinagoga e falou, olha, nós temos aqui, você tem 6 dias para poder trabalhar, cuidar das suas vidas. Vocês têm 6 dias para vir aqui na sinagoga para ser curado. Agora você vai vir logo no sábado. Aí aquela mulher com sede falou, mas é hoje que Jesus está aqui, né? Aleluia, glória ao nome do Senhor. O que eu quero dizer, irmãos, aqui nesta noite? Às vezes as pessoas olham para nós quando você está na luta, quando você está no problema, mas não te ajuda você a dar um passo até Jesus para receber a tua vitória. Eu quero que você diga para o teu irmão, a tua irmã que está do teu lado, vamos até lá no meio? Vamos até lá no meio receber a nossa vitória? Vamos até lá no meio receber a nossa bênção? Ah, mas Jesus está me vendo aqui. Jesus, ele vem até aqui onde eu estou. Ele quer ver a sua atitude. Ele quer ver você dar o seu primeiro passo. Deus está aqui neste lugar. Eu disse no começo que Deus quer operar milagres aqui, irmãos. Mas Deus está contando comigo. Deus está contando com você. Ah, pastor, mas eu estou com vergonha de ir lá na frente. As pessoas vão descobrir que eu estou com problema. As pessoas vão descobrir que eu estou enferma. Jesus não está preocupado com isso, não. Ele quer fazer um milagre na tua vida. Ele quer que você saia daqui transformado nesta noite. Ele quer operar maravilha. Xarabacandalabalabalaia. Ribarabalaia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele sou liberto do perigo e do mal, desde que ele estendeu
a sua mão para mim. A mão do Senhor está estendida. Quando Jesus estendeu a sua mão, venha. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu estou esperando alguém. Tem alguém aqui que precisa de receber algo nesta noite?